O episódio 8 da quarta temporada de From acabou de entregar uma das cenas mais importantes de toda a série. Pela primeira vez, o Homem de Amarelo parece realmente preocupado. Ele surge diante de Tabitha e faz um aviso assustador. Segundo ele, os ossos escondidos nas cavernas podem ser a chave para libertar as crianças e finalmente levar todos para casa. Mas também podem liberar um sofrimento tão terrível que ninguém consegue imaginar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você gosta de vídeos sobre From, teorias, explicações e análises completas dos episódios, já deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal. E se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre os episódios finais da quarta temporada. Agora, vamos analisar tudo o que aconteceu nesse episódio incrível. Logo após os acontecimentos do episódio anterior, a cidade inteira continua em estado de choque. A morte de Roger e tudo o que aconteceu com Kenny deixaram os moradores assustados e inseguros. Mas existe um detalhe ainda mais preocupante. Pela primeira vez, os moradores começam a perceber que os talismãs talvez não sejam mais suficientes para protegê-los. Durante 4 temporadas, os talismãs foram a principal defesa contra as criaturas. Mas depois dos eventos recentes, a sensação é de que as regras estão mudando. E isso torna a situação muito mais perigosa. Enquanto isso, Boyd continua tentando encontrar uma maneira de recuperar os misteriosos ossos escondidos nas cavernas. E é nesse momento que Jade apresenta uma nova teoria. Segundo ele, existe uma segunda saída para a câmara subterrânea, a famosa Árvore das Garrafas. Jade acredita que as raízes da árvore estão ligadas diretamente ao local onde os ossos estão enterrados. Seu plano é simples, pelo menos na teoria. Uma equipe entraria nas cavernas para recuperar os ossos, enquanto outra utilizaria um caminhão para arrancar a árvore e abrir uma nova rota de fuga. Pela primeira vez, parece existir uma estratégia real, mas Boyd não está convencido. Ele acredita que qualquer erro pode transformar toda a missão em uma armadilha mortal. E existe outro detalhe importante. A Árvore das Garrafas sempre esteve ligada à esperança das crianças. Tanto que, na terceira temporada, quando Victor tentou derrubá-la com um machado, o menino de branco apareceu imediatamente para impedi-lo. Naquele momento, ele deixou claro que a árvore era importante e que Victor não deveria destruí-la. Por isso, alguns fãs acreditam que arrancar essa árvore pode acabar libertando algo muito pior do que os próprios monstros. Talvez a saída exista, mas talvez o preço seja alto demais. Ao longo do episódio, vemos Boyd cada vez mais abalado. As alucinações se tornam mais frequentes, os tremores aumentam, e o peso de todas as mortes que aconteceram na cidade continua consumindo sua mente. Em uma das cenas mais perturbadoras do episódio, Boyd tem uma visão aterrorizante. Ele vê Kenny morto, depois vê Jade, Tabitha, Donna, Alice, todos espalhados pelo chão, como se tivesse falhado com cada uma das pessoas que tentou proteger. Desesperado, ele grita: "O que vocês querem de mim?" Essa cena deixa claro que Boyd está chegando ao limite, e o próprio título do episódio parece falar exatamente sobre isso. Heavy is the head, uma referência à famosa frase: "Pesada é a cabeça que usa a coroa." Ou seja, Boyd continua sendo o líder da cidade, mas o peso dessa responsabilidade está destruindo sua mente. E aqui é importante entender algo sobre o estado mental do Boyd. Os sons de tiros que ele ouve não são reais. São reflexos do trauma da morte da Abby que ainda assombra a mente dele. Enquanto Boyd luta contra seus próprios fantasmas, outra história chama a atenção: Fátima. Depois da estranha conexão que teve com Smiley no episódio anterior, algo parece estar mudando dentro dela. Seu corpo começa a apresentar sinais preocupantes. Veias escuras aparecem pela região abdominal. Sua pressão está em níveis impossíveis. E seus batimentos cardíacos são tão baixos que ela simplesmente não deveria estar viva. Mas continua viva. E é justamente isso que assusta Christie. Fátima começa a acreditar que pode estar se transformando em uma das criaturas. Uma teoria que parece cada vez menos absurda quando lembramos que ela carregou Smiley dentro dela. Mas talvez exista algo ainda mais estranho acontecendo.
Fátima revela que conseguiu sentir o que estava acontecendo através da criatura, como se existisse uma ligação entre ela e os monstros. E isso levanta uma teoria muito interessante. Talvez Fátima não esteja apenas virando uma criatura, talvez esteja se tornando algo completamente novo, uma ponte entre humanos e monstros. E se isso for verdade, ela pode acabar se tornando a maior arma contra as próprias criaturas. Enquanto isso, Henry continua sendo manipulado pelas visões, e dessa vez elas mostram exatamente aquilo que ele mais deseja: uma vida feliz. Victor aparece saudável, Heloise está viva, existe até mesmo um neto que Henry nunca chegou a conhecer. Tudo parece perfeito, tudo parece real, mas é justamente isso que torna essas cenas tão perigosas. A cidade está manipulando Henry através dos seus maiores desejos. Está criando um mundo perfeito para convencê-lo a abandonar a realidade. E existe uma teoria muito interessante entre os fãs. Talvez seja exatamente assim que Abby enlouqueceu no passado. Talvez a cidade tenha usado a mesma estratégia, convencendo a vítima de que tudo aquilo era apenas um sonho. Também temos um dos momentos mais emocionantes do episódio, envolvendo Victor e Ethan. Victor acredita que Ethan pode acabar enfrentando o mesmo destino que ele enfrentou no passado. Por isso, tenta ensiná-lo a sobreviver. Ele mostra como conseguiu encontrar comida, como lidou com a solidão e como criou maneiras de não enlouquecer quando ficou completamente sozinho. É uma cena triste, porque mostra o quanto Victor ainda carrega cicatrizes daquele período, mas também é uma demonstração do enorme carinho que ele sente por Ethan. Enquanto tudo isso acontece, Sofia continua agindo de maneira cada vez mais suspeita. Ela pega o terno amarelo guardado por Boyd, rouba os desenhos feitos por Ethan e passa boa parte do episódio observando Tabitha. Pequenos detalhes que parecem estranhos no início, mas que ganham um significado enorme no final, porque o encerramento do episódio traz uma das melhores cenas da temporada. Tabitha recebe uma ligação misteriosa e acaba sendo atraída até o antigo trailer. Quando chega ao local, encontra todos os desenhos de Ethan espalhados pelo lugar, e então ele aparece, o Homem de Amarelo. Calmo, sorridente, assustador. Ele conversa com Tabitha como se já a conhecesse há muito tempo, como se aquela não fosse a primeira vez que os dois se encontravam. E então, faz uma revelação chocante. Ele afirma que Tabitha e Jade estão mais perto da resposta do que qualquer outra versão deles já esteve, mais perto do que nunca. Segundo ele, recuperar os ossos pode finalmente libertar as crianças. Pode até representar a chance de todos voltarem para casa, mas também pode liberar um sofrimento impossível de imaginar. E existe outro detalhe gigantesco nessa conversa. O Homem de Amarelo praticamente confirma que foi responsável pela morte de Jean. Além disso, ele diz uma frase que pode mudar completamente tudo o que sabemos sobre a série. Ele fala que eles estão indo muito bem, desta vez. E essa simples expressão levanta uma teoria assustadora. Por que desta vez? Por que não simplesmente dizer que eles estão próximos da resposta? A escolha dessas palavras sugere algo muito maior, como se tudo isso já tivesse acontecido antes. Como se outras versões de Tabitha, Jade, Miranda e várias outras pessoas já tivessem tentado chegar exatamente ao mesmo ponto e falhado. Talvez Fromville seja um ciclo, uma história que se repete inúmeras vezes, um jogo que recomeça sempre que alguém chega perto da verdade. E isso explicaria muitas das pistas espalhadas pela série desde a primeira temporada. Agora pense comigo, se o plano de Jade fosse completamente inútil, por que o Homem de Amarelo apareceria para tentar assustar Tabitha? Por que ele se daria ao trabalho de avisar sobre os perigos? Por que dizer que eles estão mais próximos do que nunca? Para mim, existe uma possibilidade muito interessante. Talvez ele esteja com medo. Medo de que eles finalmente tenham encontrado a resposta. Medo de que o ciclo esteja prestes a ser quebrado. Medo de perder o controle do jogo. E se isso for verdade, os episódios 9 e 10 podem mudar completamente tudo o que sabemos sobre From. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os ossos são realmente a chave para escapar de Fromville? Acha que Fátima está se transformando em uma criatura ou em algo totalmente novo? E será que o Homem de Amarelo está falando a verdade
verdade ou apenas tentando impedir que eles descubram a saída? Deixe sua teoria aqui nos comentários porque eu vou ler todas. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com outros fãs de From e se inscreve no canal para acompanhar todas as análises dos episódios finais da quarta temporada. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!